Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é André Perdomo da Estúdio Vendas e no vídeo de hoje eu vou passar aqui para você o primeiro passo para você ter mais chance de conseguir contratar um bom vendedor para sua empresa. Esse primeiro passo, para você ter uma noção, eu acabei de assistir 10 vídeos sobre contratação de vendedor e nos 10 vídeos, os 10 primeiros do YouTube, nenhum deles falou desse primeiro passo. Então eu senti a necessidade de vir aqui e falar, cara, ó, esse primeiro passo, ele é super importante e se a gente deixar ele de lado, a gente vai ter mais chance de errar na hora de fazer a contratação. Esse primeiro passo, é importante dizer, ele não garante que você vai conseguir recrutar de forma perfeita, 100% das vezes, o melhor vendedor para sua empresa. Mas ele consegue diminuir bastante o risco de você não recrutar, né, a pessoa errada, porque você vai conseguir ter noção, você vai entender se aquela pessoa que você está entrevistando tem realmente os critérios, tem aquilo que você precisa para sua empresa. Então vem comigo, se você é alguém que está precisando de alguma forma contratar algum vendedor para sua empresa, esse vídeo é para você. Depois da vinheta, tamo junto. Antes da gente começar a falar do conteúdo, eu quero passar para vocês as referências para quem quiser se aprofundar um pouco mais, ter acesso, tá? Então, quais foram os livros que eu li para chegar a esse conhecimento que eu tô passando para vocês aqui hoje? O primeiro deles é um livro que se chama Sales Acceleration Formula. Esse livro fala, um dos capítulos, ele traz ali um capítulo dedicado a recrutamento de vendedores. Ele traz a fórmula dele, como é que ele faz isso, como que ele fez isso durante a HubSpot, durante o crescimento da HubSpot, para recrutar uma quantidade absurda de vendedores que eles precisavam, assim. Então, como é que ele fez para recrutar em escala bastante vendedor. O segundo livro é um livro que se chama Who? The A Method for Hiring. É um livro também em inglês que traz a metodologia de uma consultoria especializada em recrutamento. Então, o que essas pessoas fizeram? Qual a metodologia que eles utilizam para recrutar? Eu gostei muito desse livro. Esse livro tem sido o padrão que eu utilizo para recrutar desde que eu terminei de ler ele. E o terceiro livro é um livro que se chama Rápido Devagar. Esse livro, ele traz, bem no comecinho também, a ideia de que você ter uma forma de tornar um processo seletivo como uma entrevista algo menos subjetivo, isso vai te trazer mais chance de você acertar no recrutamento depois. E ele, inclusive, traz um caso muito, muito engraçado, que é uma equação que prevê divórcios, tá? Que é sexo menos brigas, né? Então, se sexo menos brigas for negativo, por exemplo, durante um certo período, aumenta a chance do divórcio. Gente, o ponto desses 3 livros que é muito legal, que eu queria conectar e já fazer a ponte para a primeira parte do conteúdo você precisa transformar essa coisa, recrutamento, que é uma coisa, em geral, mais subjetiva, entrevistas são subjetivas de uma forma geral, você precisa tirar ou diminuir a subjetividade desse processo. Você precisa, de alguma forma, trazer, assim, um padrão para você comparar e para você dar nota. Tá? Todos esses 3 livros, eles trazem isso em comum. Como que você pega algo que é mais subjetivo e transforma isso em uma coisa um pouco mais objetiva? Você vai conseguir avaliar, você vai conseguir comparar candidatos diferentes utilizando uma mesma lógica, uma mesma escala. Esse é o primeiro grande ponto que a gente vai tirar desse vídeo de hoje aqui. Ok, agora qual é o nome desse padrão, né? O que é esse padrão? A gente pode chamar esse padrão de uma carta de notas, né? Poderia ser uma carta de notas, um scorecard, não sei como traduzir isso em português. Mas seria uma carta, um documento em que você coloca aquilo que você procura no seu vendedor ideal. É aquilo que você procura no candidato que você está querendo recrutar. Então esse é o primeiro passo, né? Se quiser até colocar o videozinho da Alice aí. Mas eu só queria saber que caminho tomar. Oh, isso depende do lugar, aonde quer ir. Porque é basicamente isso, gente. Se a gente não sabe qual que é o tipo de vendedor que a gente quer, aquele vendedor que, por exemplo, falar melhor, aquele vendedor que casar mais com o nosso perfil, né, que acreditar nas coisas que a gente quer, vai ser o que a gente vai recrutar. E não é esse o vendedor que provavelmente que a empresa precisa. Se você não parar para pensar no que a empresa precisa antes de recrutar, você vai aumentar demais as suas chances de recrutar mal. Então, vamos lá. São quatro pontos para a gente fazer esse cartão, né? Esse cartão de pontos, esse scorecard. Que eu vou falar para vocês agora um por um e vou trazer exemplos práticos aqui de vendas. Aliás, antes da gente ir, você acha que é possível tirar a subjetividade de um processo como recrutamento, por exemplo? Gostaria de saber a sua opinião. Aí o primeiro ponto desse cartão de notas é a missão. Então, qual é a missão desse vendedor? Eu vou dar um exemplo de missão. Por exemplo, poderia ser, esse vendedor ele vai substituir esse sócio aqui que está se aposentando. Talvez, poderia ser em uma empresa que a gente trabalhou. A missão do vendedor é exatamente essa, é substituir o sócio que é quem faz mais vendas para aquela empresa, né? A missão desse vendedor poderia ser, por exemplo, vender para empresas enormes, as top 1000. Então, eu quero alguém que venda para as 1000 maiores empresas do Brasil. Cada empresa vai ter a sua missão. Depende da fase dessa empresa, vai depender do momento dessa empresa. As empresas que são mais maduras, que talvez já tenham 15, 20 vendedores, já tem um processo bem desenhado, a missão desse vendedor vai ser chegar e executar bem o trabalho. Então vai ser executar aquele trabalho que já está ali. Então é um vendedor que ele vai precisar de um perfil, por exemplo, um pouco menos criativo. Mas o ponto é, o primeiro passo é a missão desse vendedor. Qual vai ser? Qual é a missão dele?
serve para pré-vendedor também, tá, gente? Parte 2 são quais são os resultados que você espera desse vendedor. Então, depois que, imagina que você recrutou esse vendedor, que tipo de resultado você esperaria que ele atingisse? Então, é aumento do ticket, aumento do valor de venda, ele vai aumentar a quantidade de gente que vendeu, é um vendedor que vai trazer mais gente para carteira, talvez, ele é um vendedor de carteira, ele não é um vendedor necessariamente de base, então ele vai trazer gente nova para a carteira, ou ele vai trabalhar para a base, ele vai aumentar a quantidade de venda que vem da base, por exemplo, ele vai fazer mais upsell, ele vai fazer mais cross-sell, eu não sei, cada perfil de vendedor de cada empresa vai ter os resultados que você espera. Muito importante colocar o resultado que você espera. Por quê? Porque você vai ter que olhar para esse candidato depois do processo, você vai ter que olhar no candidato e vai falar, cara, esse candidato ele poderia fazer isso aqui, ele poderia fazer isso aqui bem, ou não, eu acho que ele não poderia fazer isso bem. Mas você tem que ter pelo menos o que você espera de resultado desse vendedor. Bem importante, resultado, pessoal, o importante é que ele seja bem específico, do tipo, ele vai aumentar o ticket médio em X reais, ele vai vai gerar X vendas. Então, assim, tenta trazer número para esse resultado, para você poder, depois, até inclusive que essa pessoa for contratada, você poder comparar se aquele resultado que você esperava que ela iria trazer, se ela realmente está trazendo. E aí você vai começar a tirar essa subjetividade, né? Você vai entender o que é esse vendedor que você espera dele, você vai entender depois se é factível, se não é factível, o que você teria que fazer diferente, qual perfil diferente você teria que trazer. Você começa a sair um pouco dessa subjetividade do processo. Terceira parte, a gente fala de competência técnica. Quais são as competências técnicas que esse vendedor precisa saber, tá? Antes de entrar na sua empresa, ou que seria o ideal que ele soubesse. A gente pode falar de, ele é bom em vender por telefone, ele é bom em vender porta a porta, ele é bom em vender para contas enormes, ele é bom em vender para conta pequena, ele é bom para vender B2B, B2C. Aí ele tem que conhecer tecnicamente algum tipo de segmento, né? Se for uma venda técnica, dependendo do caso. Enfim, aqui é realmente a parte técnica, é aquilo que você espera ou que você gostaria de obter um candidato para vender para sua empresa. E aí um ponto bem importante, tá, gente? Não é que o candidato ele tem que ter tudo isso para entrar na sua empresa, mas aqui também serve para você saber quais são os gaps que você vai ter, treinar esse candidato, quais são aquelas coisas que ele não tem ainda hoje e que provavelmente você ou sua empresa vão ter que capacitar essa pessoa para que ela consiga vender da melhor forma possível na sua empresa e gerar os resultados que você espera. Mas é muito legal e muito importante você colocar as competências técnicas que esse vendedor precisa para mandar bem na sua empresa. Dentro dessa parte de competências, a gente vai para o quarto ponto que eu falei para vocês, que é fit cultural. Então, a cultura da sua empresa é muito importante. Não adianta você trazer um vendedor que ele tem uma cultura muito diferente da sua, porque ele vai ser engolido pela cultura, ele vai ficar frustrado, ele vai provavelmente pedir para sair, aí você perdeu ali 2, 3 meses, né, de um vendedor que não era aderente à sua cultura. Quando eu falo de cultura, o que é? Por exemplo, falar aqui da Estúdio Vendas. Nossa cultura, o nome é Estúdio Vendas, já é alguém que estuda. A gente gosta de gente que gosta de estudar, que tem esse hábito de estudar. As pessoas que não gostam de estudar, elas normalmente não se dão bem na Estúdio Vendas. E faz parte, né? Então, só que isso vai mudar de empresa para empresa. Então, cada empresa tem a sua cultura. Talvez a sua empresa seja mais tradicional, talvez a sua empresa seja mais autonomia, talvez a sua empresa seja uma empresa focada em meta, em execução, em disciplina. Não tem cultura ruim, tem a sua cultura. Você vai ter que descobrir se aquela pessoa que você está querendo recrutar tem a cultura ou pode se adequar ali à sua cultura, né? Quanto mais longe da sua cultura ela tiver, mais ela vai ser, a gente pode dizer, engolida, mais vai ser difícil vocês conseguirem conviver ali bem, né? Mais essa pessoa vai ter dificuldade de se adaptar e de gerar resultado. Depois que você fez isso, você vai alinhar tudo isso com as pessoas envolvidas. Então, sócios, outros vendedores, você pode perguntar para os outros vendedores se eles sentem falta de alguma coisa nessa vaga, ou se eles veem que alguma coisa é super importante e não tá ali, ou poderia ser tirada, alguma coisa que eles não acham que é importante. Você vai conversar com as pessoas envolvidas nesse processo de recrutamento, né, contigo. Sócio, gerente, todo mundo que está envolvido. Empresa de recrutamento também, se você tiver alguma que passa para você. E o ponto todo é você sair com um documento que você tem todos os critérios de forma objetiva que você precisa, que você busca em um vendedor, beleza? Esse processo serve para quê? Depois que você fez isso, você vai começar a entrevistar as pessoas, a falar com as pessoas, né? Quando você for entrevistar alguém, você vai falar com ela, vai tentar entender de alguma forma se a pessoa tem os pontos que estão nessa vaga. Você vai dar uma nota de A até C. A nota A, ela significa que a pessoa tem acima de 90% de chance de atingir aquilo ali que você quer. A nota B é acima de 50%, menor que 90%, e a nota C é menor que 50% de chance de atingir aquilo ali. Com isso, você vai ter um padrão que você vai poder comparar candidatos, por exemplo, e saber quais são os pontos que você precisa
tratar caso você recrute determinado candidato. De novo, não existe perfil ruim, existe um perfil que é aderente ou não para a vaga que você está procurando. E para você saber se é aderente ou não, primeira coisa, você precisa definir o que é esse aderente ou não. Então a definição da vaga é o ponto mais importante, na minha opinião, antes de você sair divulgando o currículo, procurando candidato e entrevistando gente, beleza? É isso, tá? Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você dar um gostei no vídeo e se inscrever no canal da Estude Vendas se você ainda não é inscrito, beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Um abração.